Por acaso sou eu para curar? Ou seja, para curar lepra só pode ser, se não for Deus, não tem cura para. Aí o leproso olha, tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem Mateus, mas ele diz: só um aqui é Deus. Só um pode me curar, só um pode me restaurar. Ele é Deus. Jesus não era um homem comum entre os homens, era Deus entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu me senti tão bem do lado do pastor Eliseu, não sei porquê. Eu sei por quê. Queridos pais do Senhor Jesus, é um prazer estar com vocês pela primeira vez nesta igreja, conhecendo mais uma parte da família de Jesus. Pastor Anselmo, pastora Catiane. Acertei? Meu muito obrigado pelo contato e pela oportunidade para estarmos juntos, para servir a Jesus pregando a sua palavra a uma igreja viva e que ama Jesus. Como Deus disse a Jeremias, Ele confiou essa nação a vocês. E para estes Deus tem uma palavra. Eu gostaria... O irmão Nelson também foi quem entrou em contato para estarmos juntos. Muito obrigado, irmão Nelson. Que Deus guarde sua família e te prospere cada vez mais. Abramos, por favor, a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Arde no meu coração um texto Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Leiamos a partir do versículo 1. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Na antiguidade, a lepra era a mais terrível de todas as enfermidades. O autor chamado Masterman escreveu as seguintes palavras sobre esta enfermidade: nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína total e horrível à vista durante tanto tempo. A princípio, são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se, ou seja, nódulos que se transformam em úlceras, caroços internos que se extrapolam à pele. A princípio, esses pequenos nódulos que se tornam úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Cai a sobrancelha. Os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixasse de olhar fixamente aos outros. As cordas vocais também se tornam fracas e a voz se torna afônica e a respiração sibilante. Pouco a pouco, o doente se converte em uma mácula de excrescência ulcerosas. Esse tipo de lepra termina com o doente em um máximo uns 9 anos, ao final dos quais se perde a razão. O paciente entra em coma e finalmente morre. O leproso do Evangelho segundo escreveu Mateus
procurou o sacerdote, pois era esse que fazia o exame e decretava alguém como leproso. E após alguns toques na sua pele com uma espécie de agulha, o sacerdote lhe perguntava se ele estava sentindo alguma coisa, e a resposta era: não estou sentindo nada. Quando se confirmava a perda da sensibilidade, o sacerdote o declarava leproso e lhe dizia: seu lugar é o leprosário. Você não pode mais ter comunhão com as pessoas. Você não pode participar do culto e nem dos serviços sagrados. Ele agora precisa se manter distante de tudo e todos que envolve pessoas e as coisas de Deus. Jesus pregou do capítulo 5 ao 7, recapitulando, capítulos 1 e 2 fala sobre o seu nascimento, capítulo 3, seu batismo, capítulo 4, tentação e vitória sobre Satanás no deserto, capítulos 5 a 7, o grande sermão da montanha, onde Jesus literalmente legisla. Jesus mostra o código do céu, a lei do céu para quem quer ser seu súdito, pois ele é o rei. Quando Jesus acaba de legislar, a multidão que o escutava compara a pregação dele com a pregação dos escribas. Capítulo 7, versículo 28, quando acabou de proferir estas palavras, estas quais? Do capítulo 5 ao 7. Estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, de seu ensino. A capacidade extraordinária que Jesus tinha de ensinar conquistava multidões, não apenas para ouvi-lo, mas também para segui-lo, pois o texto diz, no versículo 29, último versículo do capítulo 7, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, Mateus está discernindo que a escolha da multidão em seguir Jesus e não os escribas é porque Jesus pregava com autoridade, e essa autoridade não é simplesmente porque ele é o verbo encarnado, a sabedoria de Deus entre os homens. Essa autoridade é porque Jesus vivia o que pregava. Jesus jamais nos ordenaria a fazer algo que ele mesmo não praticava. A multidão discerne a autoridade no sermão de Jesus, o impacto de suas palavras. A outra característica da autoridade na pregação de Jesus nos capítulos 5 a 7 é que ele diz assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Em nenhum momento Jesus diz, lestes o que foi escrito, mas ele diz, ouvistes o que foi dito. Ele não vem desfazendo da palavra escrita, mas ele vem desfazendo das tradições orais que os homens passavam uns para os outros e acrescentavam suas leis sobre a palavra de Deus. Então Jesus diz, vocês ouviram isso, porém eu vos digo isso. Ou seja, minha palavra está acima do que tudo o que disseram até aqui. Então a multidão discerne a autoridade dele de pegar a palavra de alguém e dizer, isso não vale, o que vale é o que eu estou dizendo. Você nunca lerá Jesus dizendo assim diz o Senhor. Ele sempre dizia, eu vos digo. Todos os profetas diziam, assim diz o Senhor. Ou alguém diz, Jesus não, eu porém vos digo. A multidão disse, é muita coragem, ou ele é doido ou ele é Deus. E o que ele é? Deus. A multidão discerne sua autoridade e diz, é preciso segui-lo. E agora no capítulo 7, versículo 28, diz que eles estão maravilhados e estão comparando no versículo 29. Aí a gente chega no capítulo 8, versículo 1, que diz assim, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Se essa multidão ouviu Jesus pregar do capítulo 5 ao capítulo 7, para que esse povo está seguindo Jesus se ele acabou de pregar? E foi um sermão longo do capítulo 5 ao capítulo 7, que a maioria dos crentes aqui nunca conseguiram ler aquele sermão inteiro.
E a multidão acabou de ouvir o sermão completo do capítulo 5 ao capítulo 7, e mesmo assim continua seguindo. Para quê? Para aprender mais, para ouvir mais. Porque quando se ouve Jesus falar, mais se quer ouvir Jesus falar. Quem aqui medita nas Escrituras Sagradas, quem ama a palavra de Cristo, está me ouvindo aqui, sabe que quanto mais se conhece Jesus, se percebe a profundidade do seu ser. Por isso que Isaías 9:6 diz que ele é o maravilhoso conselheiro. Seus conselhos são maravilhosos. Seguimos a Cristo porque sabemos, reconhecemos a necessidade de aprender mais e receber mais dele. Informaram aqui ao irmão que foi me buscar, gente vinda aí de 100, 200 quilômetros. É desejo por Cristo, é conhecê-lo cada vez mais. E isso, quanto mais você faz, mais a sua alma quererá. Os discípulos andavam com ele, dormiam com ele, viajavam com ele, comiam diante da mesma mesa que ele, escutavam suas pregações. E quando você lê Mateus 8:27, a Bíblia diz, quando ele acalmou a tempestade, olha a pergunta dos discípulos: quem é este? Os homens que mais o escutaram ainda perguntaram: quem é este? Paulo, maior plantador de igrejas no Novo Testamento, o maior teólogo, escreveu quase metade do Novo Testamento. Por causa dele, o evangelho chega na Europa, e da Europa a Estados Unidos, e dos Estados Unidos chega no Brasil, aí do Brasil mandou tu pra cá. Paulo, um grande líder, um grande homem, quando está escrevendo Romanos, a partir do capítulo 9, perpassa pelo 10, quando chega no 11, ele deixa textos que luteranos, calvinistas, arminianos estão ali debatendo, tentando entender, tentando aprender, tentando argumentar e contra-argumentar, colocando seus pensamentos para funcionarem. Paulo chega no capítulo 11 e não suporta. Ele não suporta mais. O que ele faz? Ele não desiste, ele não vira ateu, ele não diz que Deus não pode ser explicado, que não há teologia que explique as coisas de Deus. Não, ele simplesmente chega no versículo 33 do capítulo 11 e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele devolva? Ele não consegue mais pensar nem explicar, então ele diz: porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Então, se alguém pergunta: para que você vai para a igreja sábado à noite? Aí você diz: ainda vou domingo de manhã. Para que você vai domingo de manhã? Ainda vou domingo à noite. E na semana eu tenho um devocional. Para quê? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem autoridade na palavra dele, no ser dele. Então, a multidão o ouviu do 5 ao 7 e disse: não é suficiente, ele tem mais. Aí tu chega: já sei, pastor, eu vou lá pro Apocalipse, e chegar no Apocalipse eu já sei de tudo. Aí esses crentes vêm lá no meu Instagram, pastor Selmo: pastor, eu tava lendo o Apocalipse, quem é a besta do capítulo 13? É tu. O cara já quer saber quem é a besta. Pega ele, Jesus. Porque nem a máxima revelação do Novo Testamento, que é o Apocalipse, sonda a profundidade de Cristo. Porque quando você chega lá no capítulo 19, tem assim, ó: e tem um nome que ninguém conhece, só ele. A multidão entendeu o que nós deveríamos entender.
vou segui-lo, e ela o segue. Mas enquanto a multidão o segue, no versículo 1, o versículo 2 diz: um leproso se aproximou. Imagine essa enfermidade que eu acabei de falar para vocês. Todos temiam, ninguém encarava para um leproso, parecia um demônio encarando a gente. E quando ele vai se aproximando, a primeira reação da multidão é se afastar. Sim ou não? E quanto mais a multidão se afasta, mais o acesso para ele é aberto. A multidão se afasta, a multidão se afasta. Filha, sai da frente, filha. O marido diz: sai, meu filho, sai. Perigo, perigo, perigo. Alguns dizem que o leproso batia umas madeiras, né? Leproso, leproso. Outros dizem que ele tocava um sininho, mas pedaços de carne caíam por onde eles andavam se não fossem enfaixados. E ele vem todo torto, ferido, e o texto diz: se aproximou. Ele se aproxima de Jesus. E eu quero voltar novamente para a visão panorâmica do texto. Mateus está apresentando Cristo para o mundo. E a intenção de Mateus é apresentar Jesus como rei. Por isso que na genealogia de Mateus, no capítulo 1, Jesus não é primeiramente apresentado como descendente de Abraão. Mateus capítulo 1 diz assim: Jesus, filho de Davi, descendente de Abraão. Por que Mateus coloca que ele é primeiro filho de Davi? Porque a intenção de Mateus é mostrar que ele é herdeiro direto do trono. Então, capítulos 1 e 2, nascimento. Capítulo 3, batismo. Capítulo 4, tentação e vitória no deserto. Capítulos 5 a 7, a pregação. E agora, o primeiro milagre na visão de Mateus para que o mundo conheça Jesus é: ele cura a lepra. Para o tempo de Mateus, isso é surpreendente. Agora, lembra que eu disse que o leproso ia no sacerdote e o sacerdote lhe dizia: seu lugar é o leprosário? Porque depois do toque da agulha, porque a lepra se iniciava com a perda da sensibilidade. E Mateus, o primeiro milagre que ele apresenta de Jesus, se você meditar no capítulo 8, tem a cura do servo do centurião, tem a cura da sogra de Pedro, tem outras curas, tem tempestade acalmada e tem capeta expulso. Mas o primeiro que ele coloca ele cura a lepra. O que Mateus está querendo dizer ao mundo que Jesus cura a lepra, em primeiro lugar, é que ela é a enfermidade que mais se assemelha ao pecado. O que é o pecado senão a perda da sensibilidade para com Deus? O que é viver na prática do pecado senão a perda da sensibilidade para com a palavra? A rejeição dos ensinamentos do pai, da mãe, do avô, da avó, da igreja, dos pastores. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, cada um cuide de sua vida. Você vai para o inferno, eu vou, tu vai? Não, então me deixa aí. A perda da sensibilidade. Homens conseguem usar máscaras, mulheres também. Não é porque tu é mulher que tu é anja. Então, cada um tem suas máscaras. Insensíveis. Não entendem que a palavra é pura, que o culto é santo, que daqui tem que fluir verdade. E eles conseguem manipular a Bíblia, conseguem manipular a noiva, porque perderam a sensibilidade. Assim é a prática do pecado. Então Mateus coloca Jesus como o Redentor. Ele poderia colocar como aquele que cura qualquer outro tipo de enfermidade, mas ele apresenta Cristo logo curando lepra, porque ele quer apresentá-lo ao mundo como aquele que resgata no homem a sensibilidade necessária. Isaías 59:2: vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E nas leis de Levítico, a partir do capítulo 12, o leproso estava cortado do culto, estava cortado dos serviços sagrados. Então, fisicamente, presencialmente, ele estava cortado da comunhão.
Por isso que é um símbolo do pecado. Isaías 59:2: vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só que agora Jesus cura com um toque e com o querer. Eu quero, fica limpo. E ele restaura o homem para a comunhão da família, dos amigos e do culto com Deus. Então Mateus já está inicialmente mostrando que a prioridade no ministério de Jesus é trazer o distante para perto. Mateus 27 e João 19, ele brada na cruz: está consumado, e o véu se rasga. Aí Isaías 59:2 recebe a solução. O pecado faz a separação, Jesus faz a junção. O que o pecado rompeu, o sangue derramado na cruz do Calvário pode nos trazer de volta. E a lepra está em muitos, ainda está. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, falando sobre o poder da lepra de quebrar a comunhão e gerar separação. Capítulo 6, versículo 9, Paulo diz: vocês sabem que os ímpios não terão parte no reino de Deus. Excluídos. Não se enganem, pois os imorais, leprosos, os idólatras, leprosos, os adúlteros, leprosos, os homossexuais, leprosos, os ladrões, leprosos, os avarentos, leprosos, os bêbados, leprosos, os caluniadores, leprosos, os assaltantes, leprosos, não terão parte no reino de Deus. Ele diz no 11 de 1 Coríntios 6: alguns de vocês eram assim. Ele está falando para a igreja. Alguns de vocês eram manchados com essa lepra. E agora, Paulo? Mas agora vocês foram lavados, santificados pelo Espírito Santo para pertencer. Jesus nos restaura das lepras que nos separam da comunhão dele. É isso que Mateus quer que o mundo saiba. Não importa o nível da sua lepra, a contaminação do seu pecado, a que distância o pecado leva, o sangue de Jesus nos purifica, a graça de Jesus nos traz de volta. Dá mais um glória linda igual você adorou a Jesus. Mateus está dizendo, em segundo lugar, primeiro, ele traz você de volta para a comunhão, ele tira a mancha da lepra. Em segundo lugar, Mateus está dizendo, ele afasta a ira de Deus. Isso é maravilhoso, porque todo judeu, a Bíblia deles, até aqui, é o Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. A Bíblia que Paulo lia era o Antigo Testamento. A Bíblia que Mateus usa para aplicar as profecias em Cristo é o Antigo Testamento. Então eles têm uma noção religiosa sobre lepra. E na Bíblia a lepra está sempre associada à ira de Deus, ao descontentamento divino. Lembra de Miriam? Êxodo 15, Moisés canta: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Aí Miriam chama as irmãs e pega o tambor e começam a cantar. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Ela não cantou só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus é lá quando Elias orou, o fogo do céu desceu. Aí não é porque a música é antiga e bonita que está bíblica. O que Miriam cantou foi a música do pastor dela, foi a música de Moisés. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Então, quando Miriam canta, o que a liderança canta, o que a igreja canta, ela é chamada de profetisa. Mas quando você chega em Números 12, Miriam está falando mal do ministério de Moisés e perguntando: Deus só usa ele, só ele prega, só ele profetiza. E eu sou profetisa, eu sou a Miriam. Aí Deus, olha, eu falei Deus, baiano falando carioquês. Aí Deus chamou os três cara a cara, Arão, Miriam e Moisés, porque com Deus é assim. Arão, Miriam e Moisés, os três na tenda. Aí Deus falou para os dois, para Arão que estava ouvindo e para Miriam que estava falando, porque só tem fofoqueira se houver quem ouve fofoca. Aí Deus chamou os três.
Entendi. Deus chamou os 3 frente a frente. E só tem fofoqueiro também, se tiver quem ouve fofoca, né, irmão? Porque tem homem que gosta de uma fofoca. Senão Arão não estaria ouvindo. Deus chamou os 3 e decreta juízo sobre Miriam. Mas se tiver feminista aqui, por que Deus não puniu Arão? É que Arão é sacerdote, Deus deixou para depois, para cobrar tudo de vez. Quando você chega lá no capítulo 20 a 23, Deus dá ordens sobre sacerdócio e diz assim para Moisés: manda Arão subir ao monte. Por quê? Tira a roupa dele de sacerdote. Por quê? Porque ele vai morrer. Acabou. De vez. Tirou o sacerdócio e tirou a vida. Então às vezes você diz: eu tô pecando, não acontece nada. Deus me ama, eu tô pecando, não acontece nada. Não, Deus só está deixando a taça encher. Então, não acontece nada com Arão. Só que a Bíblia diz: Miriam ficou leprosa. O juízo de Deus foi instantâneo e ela ficou leprosa. 7 dias depois ela foi curada, mas no momento da rebelião, deslealdade, ficou leprosa. Porque, entenda, a ira vem e a lepra alcança. Você lembra de Geazi? Naamã chegou, 2 Reis capítulo 12, essa história que eu contei está em Números 12. 2 Reis capítulo 5, Naamã chega para ser purificado de lepra. Manda uma carta para o rei de Eliseu, é dispensado. Aí alguém diz: eu sei onde Eliseu está. Ele chega na porta do profeta Eliseu. Eliseu nem vai atendê-lo. De dentro de casa Eliseu diz: vá para o rio e mergulhe. Ele mergulha e é curado. Ele volta a Eliseu e oferece roupas, pratas, ouro. E Eliseu disse: não quero, porque era tudo consagrado a ídolos. Quando ele está voltando para sua terra, Geazi, servo de Eliseu, vai atrás de Naamã. O meu senhor mandou eu vir aqui, ele mandou até pedir desculpa. Ele quer a prata e o ouro e a roupa. Aí o senhor dá para mim que eu vou lá dar para ele as roupas e os presentes, tá bom? Tá bom, então toma prata, ouro e vestes. Ele foi. Quando ele está chegando, Eliseu veio ao encontro de Geazi e disse assim: meu espírito foi contigo. E você tomou o dinheiro que não era para tomar. Por causa disso, a lepra que estava nele passa para você. Então qualquer pessoa que olhava para um leproso, primeiro pensamento, Levítico 12, ele está excluído. Segundo pensamento, igual Miriam, vigia. Terceiro pensamento, Geazi, viu, a ira de Deus veio sobre Geazi. E o rei Uzias, só porque era rei, olhou o sacerdote servido no templo e disse: eu sou rei, quem manda aqui sou eu vou entrar. E o sacerdote lá dentro: não entra. O sacerdote com incensário: não entra, fica na tua. Eu vou entrar. Sem ajuda de profissional não entra. E eu vou entrar porque eu sou rei. E ele entrou no serviço sacerdotal. E a Bíblia diz que quando ele entra, Deus o feriu na testa. E ele se tornou leproso. E morreu leproso debaixo da ira de Deus. Por isso Isaías disse no capítulo 6, versículo 1 do livro que leva seu nome: no ano que morreu o rei Uzias, a ira de Deus e a lepra estavam associadas. E agora Jesus prega legislando, e a multidão diz: que legal, bora seguir Jesus. E de repente o leproso: é verdade, bora seguir Jesus. E a multidão desiste. Aí o leproso aproveita e cai de joelho. O leproso aproveita e cai de joelho. Imagine a multidão empolgada para seguir Jesus. De repente chega o leproso e vai se afastando e todo mundo diz: alvo da ira de Deus, está debaixo da ira de Deus. Só que Jesus falou para Nicodemos que todo mundo nasce debaixo da ira. Só tem uma solução para sair de debaixo da ira de Deus. Todo mundo aqui, todos aqui nasceram debaixo da ira de Deus, porque todos nós nascemos em Adão. Nascemos com aquilo que gera ira em Deus, pecado original. Não, pastor, meu bebê é um anjo dormindo. Todos nascemos em pecado, todos nascemos com a natureza caída.
Sansão, que nasceu para ser libertador, nasceu debaixo do pecado. Isaac, filho da promessa, nasceu debaixo do pecado. João, o desejo de Deus, nasceu debaixo do pecado. Jeremias, escolhido para ser profeta, debaixo do pecado. Paulo, escolhido desde o ventre, debaixo do pecado. Só um nasceu santo, só um nasceu perfeito. Por isso só Ele pode nos salvar. Jesus fala para Nicodemos que todos estão debaixo da ira, ele apresenta a solução, e a solução é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A multidão olha para aquele homem e já conecta ira. Aí aquele que para a multidão está visivelmente conectado à ira de Deus, Jesus, estende a mão e toca nele. Quando Jesus estende a mão e o toca, a Bíblia diz assim: na mesma hora foi curado. Imagina a multidão vendo aquilo. Não está mais debaixo da ira. Se o leproso foi livre da ira, ou da noção judaica de que ele estava debaixo da ira, por um estender da mão, estender de uma mão, nós também fomos livres dessa ira, pelo estender das duas mãos na cruz do Calvário. Ele nos comprou, não estamos mais debaixo da ira. Por isso Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10: não fomos destinados para a ira, não estamos aguardando a ira. Ele não vem como aquele que vem para nos julgar, ele vem como noivo que vai nos arrebatar. Mateus está dizendo aos homens: ele suporta a ira do Pai sobre ele. É por isso que Isaías 53 diz que ele na cruz seria moído. Porque a ira de Deus que cairia sobre todos os homens caiu sobre Jesus na cruz. Para que tivermos noção do amor do Pai, Ele assumiu sobre si. E como uma esponja assimila qualquer água que venha sobre ela, Jesus assumiu para si todo o peso da ira de Deus que cairia sobre nós. Primeiro ponto é que o leproso estava como o símbolo de alguém que vive na prática do pecado, pois ele perdia a sensibilidade. O segundo é que era evidente aos olhos da multidão que ele era alguém que estava debaixo da ira de Deus. Terceiro ponto, olhe isso por favor, e eu caminho para a conclusão. Quando Naamã precisou de cura e mandou a carta para o rei de Israel permitir que Eliseu vá à Síria para curá-lo, o rei de Naamã mandou uma carta para o rei de Israel pedindo permissão para que Eliseu vá à Síria para curar Naamã. Quando a carta chega, o rei de Israel pergunta assim: por acaso eu sou Deus para curar a lepra? Mas não era para ele, era para Eliseu. Só que quando ele lê metade da carta, ele já diz: eu não sou Deus. A lepra é impossível ser curada, só pode curar a lepra se for. Gostei do aleluia e do glória a Deus. Olha o rei lendo a carta: por acaso sou eu para curar? Ou seja, para curar a lepra só pode ser, se não for Deus, não tem cura para. Aí o leproso olha, tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem Mateus, mas ele diz: só um aqui é Deus. Só um pode me curar, só um pode me restaurar. Ele é Deus. Jesus não era um homem comum entre os homens, era Deus entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses 2, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumiu a forma de servo,
e assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, anjos, na terra, homens, e debaixo da terra, mortos, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Ele é Deus, adore-o. Se Ele é Deus, adore-o. É esse Deus que está aqui curando, irmão. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Analise as curas de lepra do Antigo Testamento. E como a multidão comparou Jesus com os escribas, compare Jesus com as curas. Compare a cura que Jesus efetuou com as curas do ateu do Antigo Testamento. Moisés, o primeiro milagre de Moisés foi cura de lepra. Como? Nele mesmo. Deus disse, coloca a mão no peito aí. Colocou. Aí Deus disse, tira. Quando ele tirou, misericórdia, leprosa. E Deus disse, coloca a mão de novo. Ele colocou. Quando ele tirou, eu curei eu. Meu peito. Eu curei eu. Moisés faz por si mesmo. Nunca curou ninguém de lepra. O máximo que Moisés pôde fazer por Miriam foi: Senhor, ela vai morrer. Jesus é o contrário. Jesus estende a mão e cura o leproso. A multidão está olhando. Não toca, não toca. Será que ele não sabe que não pode tocar? É pior que convite. Ele vai tocar. Não pode tocar. Se ele tocar, ele fica leproso. Mas depois da cura, a multidão entendeu o porquê que ele tocou. Quando ele toca, não é a lepra que passa para ele, é a santidade dele que passa para o leproso. É o poder dele que alcança o necessitado. Ele é maior que Moisés, repete isso. Diga, ele é maior que Moisés. Agora olha outra cura de lepra, Eliseu. Parece que todo Eliseu é chato. Menos eu. O meu é com Z. Naamã chegou na porta do cara. Ele nem atendeu Naamã. Aleluia, né? Soberba. Irmão, Eliseu lá dentro da casa. Naamã chegou com a carruagem, os cavalão top. Aí bateu na porta, falou: o chefe do exército do rei da Síria, ó, veio aí para ser curado. Eliseu falou: dá um recado para ele lá. Manda ele descer pro Jordão. E o Jordão tá sujo. E mergulhar 7 vezes. Ó, o Eliseu falou para mim, para eu falar para tu ir pro Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí Naamã, Naamã, ir pro Jordão. Vou nada. Pegou a carruagem, voltou para casa. Procurou, quer dizer, contou para os servos: tem tantos rios Abana, Farpar, dignos de mim, leproso, para eu banhar.
O cara manda eu pro Jordão cheio de lama. Aí os servos: se ele te pedisse algo pior, tu não farias para ser curado? Não era um patrão ruim, senão o servo dizia: é verdade, não vai não. Mas era um patrão bom. Patrão, vá lá, patrão. O cara é profeta, patrão. Aí ele: tá bom, meus funcionários, eu vou lá. Ele tira a armadura no Jordão, tibuf, 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 tibuf. Quando levanta, tá limpo. Glória a Deus. Tu percebeu a demora? Posso ler? Posso ler? Agora compara com Jesus. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Estendeu a mão e disse: quero, fica limpo. Imediatamente ficou limpo. Aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sei há quanto tempo o diabo está acorrentando ou travando vidas ou a sua vida, mas o que o diabo demorou anos para fazer, Jesus não vai mais demorar para desfazer. Um toque de Jesus anula as obras de Satanás. Quem pode levantar a mão, diga: toca-me, toca na minha casa, Jesus. Toca nas estruturas que me cercam, Jesus, e desfaz as obras de Satanás. Bora falar do leproso e eu encerro. Falei primeiro da multidão, falei de Jesus, agora bora falar do leproso. Ele se aproximou e adorou. Ele fez o quê? Aproximou e adorou. Só que o texto não diz que ele cantou. Imagine um leproso com a voz sibilante cantando. É horrível. A Bíblia só diz que ele adorou, mas não cantou. Porque adorar não é cantar. E nem sempre cantar. Tem gente que canta muito, mas não adora nada. Tem gente que não canta nada. Deixa eu ver se a banda vai alegrar agora. Mas tem gente que sabe cantar, sabe tocar e sabe adorar. Aleluia! Nem só de dó, ré, mi vive a adoração. Adoração não é estilo musical, é estilo de vida. Ele vem e se prostra reconhecendo que Jesus é Deus, ele o adora. Segundo lugar, ele não duvida do poder, ele duvida da vontade. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Ele não disse se tu pudesse. Não, ele disse se tu quiseres, é só querer. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Mas se o Senhor quiser, não há ninguém que impeça. Porque o mesmo Deus que é onipotente é soberano. Ele é onipotente para fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. E quando Ele quer, Ele diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Quando ele se viu curado, ele é igualzinho a nós. Quando ele se viu curado, ele: rapaz, vou postar. Hashtag ex-leproso. Hashtag lepra nunca mais. Claro que ele não ia fazer biquinho, né? Lá ele não. Tem baiano aqui? Tem baiano?
Fala pra eles que esse lá ele é antigo. Vocês ficaram sabendo lá ele agora, irmão, lá ele na Bahia, ó. Ele já quer pregar. Por quê? Porque foi curado, ele já quer sair arrebentando tudo, pregando, vou pregar. Aí Jesus olha para ele no versículo 4 e diz assim: não vai pregar para ninguém. Mas eu tô curado, eu tô curado, eu tô curado. Eu recebi a bênção, eu recebi a bênção. Não é porque você foi curado que você já está preparado. É que quem recebeu o milagre, mas não recebeu instrução, não ensina ninguém, só multiplica ignorância. Tá aqui, ó. Não diga a ninguém, Jesus está instruindo. Vai mostrar-te ao sacerdote. Antes de falar, é para ser visto. Então você foi perdoada, perdoado, justificada, justificado, regenerada, regenerado. Entrou no processo de santificação. Glória a Deus, aleluia, amém. A igreja precisa te ver. Sua igreja precisa te conhecer. Eu me consagro. Eu me divinizo. Não, eu não duvido de sua chamada. Eu só duvido do tempo de revelar-se. Olha Jesus dizendo: primeiro vai se mostrar para o sacerdote. Para quem? Sacerdote. A autoridade religiosa no tempo de Jesus era quem? Diga. Sacerdote. Jesus é Deus encarnado, mas não quebra princípio. Vai lá para o sacerdote te declarar limpo. O impossível eu faço, mas a declaração é ele que tem que fazer. Tu tá entendendo isso? Eu vou recapitular junto com tu. Quem era que quando ele... Quem ele procurava? Quem chegava na porta da tenda e dizia: leproso? Aí Jesus diz: procure o mesmo. Aquele que te desligou. Aquele disse que não tinha cura, vai dizer que você está curado. Aquele que disse que você estava cortado, agora vai dizer que você volta para comer. Então ele chega diante do sacerdote, ó. Tá sentindo? Tô, calma aí. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo? Eu falei, rapaz, que Jesus me curou. O nome de Jesus estava sendo anunciado lá no meio do sacerdote. Aleluia! Eu tenho um público certo para cada ministro. O sacerdote vai lá e faz o quê? Se mostra para ele, porque ele vai te declarar limpo. Segundo, o que Jesus está mandando ele ao sacerdote? Aqui, ó, vai fazer a oferta que Moisés ordenou. Vai agradecer com ação. A gente fica assim, ó. Posso falar? Vocês falam a Deus, mas na polêmica eu fico sozinho. A gente busca uma bênção e a bênção chega. A gente chega no domingo e manda um papelzinho: eu ofereço esse culto em ação de graças. Qual ação? Escrever no papelzinho: ação de graças. Eu acho que tu sabe o português. Ação. Vem do verbo agir. Eu ofereço em ação de graça. Não, seja sincera, seja sincero. Eu ofereço um papelzinho. Eu vou dar 3 glórias. Ação de agradecimento. É o que Jesus fala para ele. Vai oferecer a oferta que Moisés ordenou. Claro, ele pegava o animal, aquela coisa toda, oferecia. Mas olha o que Jesus completa dizendo: que servirá de testemunho ao povo. Primeiro você vai ser visto, depois você vai ser... Então o povo veria o perfil da oferta e diria: é gratidão de ex-leproso. Quem é? Quem é? As irmãs: quem é, amiga?
multidão discernia a oferta do ex-leproso. Olha o público maior que ia conhecer o testemunho dele pelo culto. Pelo fato de estar na comunhão dos santos, as pessoas saberiam do que Deus fez na vida dele. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Acabou o texto, acabou a pregação. Amanhã de manhã, uai. Nós falamos aqui sobre o milagre do pé do monte. E tudo isso aconteceu porque o versículo 1 diz assim, ó: Jesus desceu do monte. Se Jesus não descesse, onde nós estaríamos? O Verbo se fez carne. Ele desceu entre nós para sentir o que sentimos. Ele sabe tudo que você enfrenta porque ele passou. Ele foi tentado em tudo que você é tentada, em tudo que você é tentado. Por isso que ele é o seu e o meu, o nosso Consolador. Porque ele sabe de todas as lutas que nós enfrentamos. Fica em pé comigo, irmão. Senhor, quem estiver precisando de cura, estende a sua mão, Jesus. Pelo toque do Espírito Santo, que haja cura, que haja transformação hoje. Arranca a lepra da mágoa. Arranca, Jesus, a lepra do desejo de vingança. Arranca todo ódio no coração, toda insensibilidade. Arranca, Senhor. Que voltemos a cantar, a chorar na sua presença. Que voltemos a ter sede do seu reino. Receba cura na sua alma. Receba cura na sua mente. Receba cura no seu corpo. Receba a cura da sua família. Recebe a cura para o seu ministério. Suas finanças serão curadas. Deus vai te dar sabedoria administrativa. Recebe cura. Tudo que é quebrado na mão de Jesus, Ele conserta. Restaura o ministério, Jesus. Restaura a unção. Naquele dia, o leproso recebeu óleo e sangue, purificação e unção. Ele recebeu água. Purifica-nos. Lava nossa mente. Lava nossa alma. Lava o nosso coração. Clame que Ele te escuta. Se tiver alguém aqui que se afastou do Evangelho, eu quero orar por você. Eu também quero orar por você. Quem sabe nunca foi crente,
nunca entregou sua vida para Jesus, mas está aqui ouvindo essa palavra, está aqui recebendo de Deus, sentindo Deus nesse ambiente, mas há uma mudança para a sua vida hoje, há uma transformação para a sua vida hoje. É noite de perdão, de transformação e purificação. Se tiver alguém que queira voltar para Jesus agora, a igreja já está em pé para orar por você. Ou alguém que nunca confessou Cristo, mas hoje quer recebê-lo como aquele que purifica a sua alma e restaura a comunhão necessária. Eu quero orar por você juntamente com a igreja, mas eu quero orar por você aqui na frente. Sai do seu lugar. A igreja vai te identificar e vai te ajudar a crescer em Deus. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Jesus disse: se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pedro disse: não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só pelo nome de Jesus. Paulo escreveu: quem crê com o coração e confessar com a sua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. João escreveu na sua primeira epístola: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Vem para Jesus, eu quero orar por você. Meu Deus é Deus de milagres. Uma família para Jesus. Tem mais, vem para papai. Vem pra papai. Aleluia! Mais uma vida pra Jesus. Esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Ele abre o caminho, Ele é o caminho. Meu Deus, esse é quem tu é. Ele enxuga as lágrimas. Deus transforma corações, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Vem, é noite de mudança, é noite de restauração, é noite de perdão. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Convence a caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se